Eu acho que o grande salto dessa extrema-direita nas redes sociais foi exatamente conseguir pegar nas pessoas, no fundo das pessoas, aquilo que estava adormecido nas pessoas. Eu tenho certeza que aqui todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, misóginos, pessoas de uma convivência 12 anos, que guardavam, às vezes soltavam uma piadinha besta, mas seguravam. A extrema-direita conseguiu fazer com que essas pessoas não só se liberassem, mas tivessem orgulho disso. Por quê? Porque começou a circular notícias como se isso fosse normal. Normalizou. E ao normalizar isso, em que pese isso é sempre repetido, que a bolha só fala com a bolha, mas a bolha incomoda os demais. Essa normalização do que sempre foi, diríamos, errado, essa normalização foi, ao meu ver, o grande êxito dessa extrema-direita contra a democracia. O Brasil abandonou de forma efetiva essa questão de aplicar a lei rapidamente, aplicar a punição rapidamente. Basta ver, e eu repito sempre isso, o que as redes sociais se tornaram, uma terra sem lei. E no momento em que se pretendeu regulamentar isso, atos criminosos fizeram para jogar a população contra os parlamentares. A educação vai resolver? Vai resolver a médio e longo prazo. Parte da educação, não só atual, mas das futuras gerações, parte da educação é mostrar que tudo que você faz tem uma responsabilização, que você tem liberdade com responsabilidade, senão nós não vamos conseguir avançar. Nenhum país do mundo civilizado chegou ao primeiro mundo sem garantir liberdade com responsabilidade. Então, esse binômio que eu acho que nós temos que ter. Temos que investir na educação, inclusive em relação às redes sociais, mas mostrar que quem exceder a sua liberdade com atos criminosos é rapidamente punido. Quando eu assumi o TSE, as decisões judiciais colocavam que as Big Techs tinham que tirar em 48 horas as publicações ofensivas, criminosas. 48 horas. Eles riam. Até porque 48 horas já é notícia velha em rede social. Eu fiz a reunião, falei que iam tirar em 2 horas. E 48 horas antes da eleição, em 1 hora. Eles disseram que era impossível. Eu disse que era possível, sem conhecer muito de tecnologia, mas eu sei que com um aperto de botão e com R$100 mil por hora de multa, tudo é possível. No dia da eleição, eles estavam tirando em 15 minutos. Dava a decisão administrativa, 15 minutos eles tiravam. Ou seja, claro que é possível. É má vontade, é comodismo, é muito dinheiro envolvido. Como é possível impedir pornografia infantil, pedofilia e questão de direitos autorais? Isso todas as Big Techs evitam. Eu perguntei nas reuniões para todos, eles disseram mais ou menos 92%, 93% não tem um clique. Os outros 7%, se a gente ficar na dúvida, vai porque é tudo inteligência artificial. Os outros 7%, 8% vai para uma equipe que analisa e aí resolve isso. Ele já tem um mecanismo, é só incluir, que é uma das minhas propostas ao Congresso, é só incluir outras questões. Incluir os tipos penais que a nova lei previu, atentar contra a democracia, e com inteligência artificial você vai tirando. É má vontade. Então, se é má vontade, tem que ser regulamentado. Se não for regulamentado, assim, faz parte da democracia. Se não houver regulamentação, você tem que adaptar a interpretação à legislação que existe. Como o Supremo Tribunal Federal vai julgar a questão, se já foi marcado, foi adiado, mas vai julgar e vai analisar o artigo 19. Sempre é bom uma regulamentação, até porque uma regulamentação dá base para novas interpretações. Mas se não houver isso, o judiciário instigado, provocado, ele tem que solucionar. Nós não temos no Brasil non-liquid. Eu não decido, tem que decidir e vai decidir. A gente não pode criar fantasias, cada um criar fantasias e como gostaria que fosse outro nomeando. Porque na verdade é isso. Quando se criam fantasias de um mundo ideal, é porque o outro está nomeando. Cada um deveria pensar, tá, se eu fosse nomear, porque é fácil falar, não, o outro tem que nomear isso, tal. No mundo todo, os critérios, e vou dizer o seguinte, eu acho melhor ainda
É o critério brasileiro que vem do norte-americano, que a Áustria também adota para o Tribunal Constitucional, que é o presidente da República escolhe e o Senado Federal aprova. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho uma obra sobre isso, tribunais constitucionais, estudei inúmeros tribunais, eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a melhor forma. Tem problemas? Tem, mas todas têm. Tem PECs que prevêem que o Supremo faz uma lista, sextupla ou tríplice, e manda para o presidente. Veja, é o mais do mesmo. Obviamente o Supremo, ao escolher pessoas próximas, fica muito mais difícil você ter posições diferentes e a evolução do tribunal. Três tem que ser escolhidos pelo presidente, quatro pelo presidente, três pelo Senado, 3 da Câmara, 1 pelo Supremo. Será que não vai politizar mais ainda? Será que a escolha, como é feita pelo TCU, no TCU, que são 3 da Câmara, 3 do Senado, 3 do presidente, é melhor do que a escolha do Supremo? O presidente foi eleito. Se nós pegarmos, e às vezes se faz também a comparação errônea, se nós pegarmos os Estados Unidos, nenhum presidente democrata escolhe um republicano. E ninguém lá fala, que absurdo, o presidente escolheu um republicano que pensa igual a ele. Ele vai escolher alguém que pensa diferente dele? Essa escolha e ao mesmo tempo o mandato de presidente da República e vitaliciedade de ministro do Supremo é exatamente para que com o tempo isso vá se diluindo e forme dentro do tribunal de vários pensamentos ideológicos de várias presidências da República, até porque quem chegou na presidência da República chegou porque a maioria da população elegeu. Então essa é a ideia dessa forma de nomeação. Obviamente um presidente não vai escolher alguém que pense diferente dele. Isso no mundo todo. Tem presidentes, historicamente nós tivemos, que nunca ligaram para indicação do Supremo. E tem outros que ligaram mais. Hoje, pela realidade que é o Supremo Tribunal Federal no Brasil, então isso já não se coloca mais. Hoje a escolha se dá como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na campanha presidencial, os presidentes sempre falaram isso, devo ter 2 vagas, e vão refletir. Se o presidente é a favor do aborto, ele vai colocar uma pessoa a favor do aborto. Se o presidente é contra o aborto, ele vai colocar uma pessoa contra o aborto. E ninguém critica por causa disso. Qual a ideia da forma de nomeação? O presidente que foi eleito pela maioria da população, ele vai colocar alguém, e o Senado tem que aprovar, vai colocar alguém que defenda os mesmos valores dele. Valores ideológicos, valores na economia, para que aquele momento de poder dele, pelo menos as ideias básicas, se perpetuem. Essa é a regra constitucional. Isso foi em que 1787 a Constituição americana colocou e o Brasil repetiu desde a Constituição de 1891. Essa é a ideia. Não é fazer um favor pessoal, não é fazer um favor familiar, mas é que as pessoas pensem semelhantes. Um presidente de direita não vai colocar, em tese, um ministro de esquerda. E vice-versa, mas pode até colocar se outros valores, ele entender que aquela pessoa tenha. E aí até eu adianto, que é uma crítica também equivocada que se faz ao Senado Federal brasileiro. Faz essa crítica, e quem faz é porque, com todo respeito aqui, não entende como funcionam as coisas. O Senado nunca recusou. Lá, só o Marechal Floriano que indicou 5 e depois não foram referendados. É verdade. O Senado americano esse que é o bom, né? Nossa, são questões diversas. Por que o Senado não recusa? Porque o presidente, ele não indica quem ele sabe que o Senado vai recusar. A dinâmica brasileira é essa. Eu não vou citar nomes aqui, mas ao longo desses quase 35 anos da Constituição, nós tivemos pelo menos 3 nomes que presidentes queriam indicar e sabiam que não iam passar no Senado, ele nem indica. Ele vai consultando. É só vocês procurarem no Google. Vocês vão ver. Os nomes saem, vai, a oposição fala que não, o Senado naquele momento está forte de oposição. O presidente recua para não ter que indicar e tirar a indicação. É uma outra dinâmica, até porque a dinâmica no Brasil
é muito mais difícil no Senado do que a dinâmica norte-americana, onde há 2 só. São 2 partidos. E colocou a questão, foi lembrado agora que o George W. Bush indicou a advogada dele, retirou. Quem acompanha sabe que ela não foi retirada porque tinha sido advogada dele. Sabe? Isso aí tudo bem, fica bacana falar, para falar, lá nos Estados Unidos, é muito lindo. Não foi nada disso. Ela foi retirada porque a ala radical do Partido Republicano não gostava dela. A ala radical ia apoiar os democratas e iam derrubar a indicação dela. Não tinha nada com a questão de ter sido advogada, até porque outros juízes da Suprema Corte já tinham advogado para presidentes. Outros juízes já tinham sido assessores. Foi a questão de que, nos assuntos essenciais para a ala mais radical do Partido Republicano, ela tinha, inclusive, escritos contrários a isso.